Você sabia que o brasileiro não tem caráter? Eu cheguei a essa conclusão a partir da minha experiência pessoal. Isso foi uma novidade para mim. Quando eu digo que o brasileiro não tem caráter, eu estou querendo dizer que ele não tem civilização própria, nem consciência tradicional própria. Eu estou parafraseando uma frase do escritor Mário de Andrade, o autor de Macunaíma. Olá, muito prazer, meu nome é Orlando, bem-vindos e bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje nesse vídeo vou fazer um comentário sobre Macunaíma, Macunaíma do Mário de Andrade. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1928, o autor é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade nasceu em 1893 e faleceu em 1945. Esse livro é uma expressão clara do modernismo brasileiro, porque nele a gente percebe a irreverência linguística e narrativa em que a obra ela é estruturada. Mas o que levou esses artistas a instituir um movimento novo de construção artística? Para respondermos a essa pergunta, a gente deve pensar no cenário brasileiro, o sentimento que esse cenário colocava nas pessoas, que era um sentimento de indignação. Nesse momento o Brasil está saindo de uma grande guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. E aí no cenário brasileiro, a insatisfação pela questão da política está concentrada nas mãos da grande elite, nesse revezamento de transferência de poder pelos paulistas, pelos mineiros e pela aristocracia dos fazendeiros. Muitos viam a questão da estagnação política, a estagnação cultural e a estagnação da economia por esse prisma. Nesse momento surgiu muitos movimentos, inclusive um desses movimentos que é o que nos interessa aqui nesse vídeo, o movimento de 1922, o movimento da Semana da Arte Moderna. A Semana de 22 inaugurou o modernismo brasileiro e consolidou esse movimento literário no país. O modernismo brasileiro ele é dividido em três fases. A primeira fase é a fase que nos interessa aqui, a fase que o Mário de Andrade pertenceu. O Mário de Andrade é o principal representante do modernismo. O modernismo ele se caracteriza pela liberdade artística, nacionalismo e a crítica social. Macunaíma é um modelo dessa questão de fuga daquelas regras, daquele sistema rígido literário, porque é um livro que ele é escrito numa linguagem coloquial, numa linguagem cotidiana. Que a proposta, na verdade, é de fazer com que o leitor ele tenha mais acessibilidade à obra. Mas o que eu penso é o seguinte: esta obra, embora ela tenha sido escrita com essa linguagem coloquial, ela é uma obra de difícil compreensão por conta dos conceitos e das expressões indígenas que o Mário de Andrade tanto explorou aqui. Então, para que tenhamos uma boa compreensão desta obra, para que entendamos a essência artística e para que entendamos o que o autor quer transmitir através desse livro, é necessário que façamos pesquisas para entender. Você assistindo esse vídeo está, de uma certa forma, buscando compreender essa obra, como você pode fazer isso através de outros vídeos dessa plataforma para você explorar esse conhecimento. Esse livro aqui é um livro que pertence ao movimento literário do romantismo. Esse é o livro do modernismo. Esse livro ele quer fugir dos padrões aqui dentro desta obra. Mas na minha opinião, esse livro aqui, O Moço Loiro, ele, na minha opinião, mais fácil de compreender do que esse livro aqui, ó. Então, com esta ideia para entender a identidade nacional brasileira, o Mário de Andrade tem a ideia de produzir um livro, que é esse aqui, o Macunaíma. Macunaíma é o herói sem caráter. Macunaíma ele possui muitas características ruins, ele é mentiroso, ele é invejoso, ele é egoísta, ele é um destruidor de casamento. Mas quando o Mário de Andrade ele fala dessa questão do brasileiro não ter caráter na pessoa de Macunaíma, aí ele usa esta personalidade para conceituar o brasileiro como um ser sem caráter. Ele não está se fundamentando nessa questão do ser sem caráter como um ser irresponsável ou um ser não portador de virtudes. O João Cabral de Melo Neto ele disse que as palavras elas não só têm um sentido denotativo, como um sentido conotativo.
Então aqui, na pessoa do Macunaíma, o Mário de Andrade, ele se utiliza dessa personagem, na verdade, para dizer que o brasileiro ele é sem caráter, porque essa palavra sem caráter, ela tem a conotação de cultura. Ou seja, o Brasil é um país multicultural, um país que não tem uma cultura própria. Por não ter uma cultura própria, então o brasileiro ele não tem caráter. Por isso, o Macunaíma, o herói sem caráter. Quando eu estava lendo esse livro, eu tive uma sensação de nostalgia por conta das lendas. Esse livro aqui ele é cheio de lendas, as lendas que a gente ouve quando criança, ouvia quando criança. Aí a gente lembra dessas lendas. Que o Macunaíma, no decorrer da narrativa, os acontecimentos que vai ocorrendo é permeado por essas lendas. Eu assisti uma palestra de um crítico literário e ele falou uma coisa bem curiosa que eu achei bem interessante. Ele falou que Macunaíma é uma entidade que desceu sobre o Mário de Andrade e aí o Mário de Andrade ficou num certo estado de transe e aí escreveu a obra. Tem um capítulo nesse livro que é quando o Macunaíma, ele, para se vingar do seu inimigo, o peruano Venceslau Pedro Pietra, ele procura uma mãe de santo. Quando eles fazem o ritual e a entidade vem, o Macunaíma, no momento, ele entra cambaleando e fazendo lá uns gestos. Aí o pessoal diz que ele é o filho do Exu. O Exu vê ele como um filho, fica feliz com ele e tal, e está disposto a atender todos os pedidos dele. Então caberia olharmos esta obra com essa perspectiva. Eu assisti a palestra 2 vezes, recomendo. Creio que vocês vão gostar. A obra Macunaíma, apesar dela ser escrita em poucos dias, o Mário de Andrade gastou 6 dias para escrever a obra. Uma obra que, na verdade, é fruto de muitas pesquisas. Mário de Andrade percorreu muitas regiões do Brasil, ele era um estudioso de lendas, estudioso do folclore. Aí quando ele foi lá no interior, deitou na rede para escrever a obra, ele já tinha tudo já ali esquematizado e só colocou no papel. É um romance, na verdade, é uma rapsódia. Vamos para a parte final, vamos falar do enredo, da narrativa em si, de uma forma bem resumida, porque esta obra, a narrativa ela é cheia de detalhes, cheia de acontecimentos. Vou fazer um apanhado geral do enredo de Macunaíma. Então, o Macunaíma nasceu da Índia Tapaiumas, no fundo do Mato Virgem. Ele era uma criança preta e feia e desde criança fez coisa de sarapantar. Ele era filho do medo da noite, ou seja, ele não tem um pai físico. Até os 6 anos de idade, não disse palavra alguma, só disse uma coisa quando alguém perguntou: "Você não fala, menino?" Aí ele disse: "Ai, que preguiça." Na verdade, essa fala dele sobre um bordão que vai percorrer toda a história. Aí ele tem 2 irmãos, o Manap e o Jiguê. O Jiguê tem as suas companheiras, o Macunaíma sempre destrói os relacionamentos dele, tendo relações com as suas esposas. O Macunaíma não gosta de trabalhar, aí ele gosta de ficar olhando o serviço das outras pessoas. 2 coisas que o Macunaíma gosta: ele gosta das mulheres e de dinheiro. Na cara dos meninos ele gosta, na cara deles, mas ele tem respeito pelos mais velhos e gosta da dança da tribo deles. No momento na história, ele vai fazer uma caça, aí o animal aparece, ele flecha o animal, mata. Quando ele vai ver, aquele animal se transforma na mãe dele, ele sepulta e a partir desse momento eles vão para o mundo, os 4. Macunaíma, os 2 irmãos e a cunhada. No meio do caminho eles se encontram com a mãe do mato, ele passa a ter um caso com a mãe do mato, e se torna o imperador do Mato Virgem. Depois vê uma cobra venenosa e ela se amamenta no seio dela. E quando o filho dele, que ele tem com ela, dentro de 6 meses, se amamenta, ele morre. Aí ele sepulta e a mãe do mato vai para o céu e vira uma estrela. Antes dela subir ao céu, ela dá para ele um Muiraquitã. Aquele objeto passa a ser para ele de grande valor pessoal, pois é a única coisa que lhe restou da sua grande amada. E eles continuam a caminhada, eles se encontram com o monstro, e aí ele luta com esse monstro, ele perde o Muiraquitã e fica muito contrariado com isso. Mas aí tem um momento que ele está esperando os irmãos foram pescar, aí ele está ali, sentado ali contrariado, e de repente chega um pássaro. Esse pássaro foi enviado pelo negrinho do pastoreiro, do qual ele era devoto, ao qual ele fez uma oração pedindo que o ajudasse a encontrar o Muiraquitã. O negrinho do pastoreiro ouve ali e envia o pássaro canta aí um cântico suave, ele entende o que o pássaro quer dizer. O pássaro fala: "O seu Muiraquitã caiu no rio, um peixe comeu, aí chegou lá em São Paulo, um pescador pescou e vendeu para um peruano chamado Venceslau Pedro Pietra, e que esse cara ficou muito rico
Esse cara tem um museu onde ele coleciona pedras. Eles vão para São Paulo, aí no caminho acontece uma coisa curiosa. Ele se lembra de tomar banho, mas não pode entrar no rio porque no rio está cheio de piranhas. Pode matar eles. Aí ele percebe que ali no rio tem uma lapa, e nessa lapa tem um buraco. E aí aquela água é uma água mágica, ele que era negro, ele fica branco, de olhos verdes e cabelo loiro. Os irmãos entram na água para que isso aconteça com ele, mas sem sucesso. Então, eles vão para São Paulo, o Macunaíma fica estranhado com a cidade, eles ficam numa pensão. Aí ele vai encontrar com um gigante para tomar o Moiraquitã. O gigante mata ele, o irmão dele, o Manape, usa dos seus poderes diabólicos e o ressuscita. Ele se veste de francesa para encontrar com o gigante para tomar dele o Moiraquitã, mas sem sucesso. Aí ele vai procurar na feitiçaria uma forma de se vingar do gigante. Aí eles fazem os rituais, o espírito vem, incorpora na mãe de santo, aí ele se vinga do gigante através daquele ritual. Ou seja, quando ele batia na mãe de santo, que estava incorporada com o Exu trouxe o eu do gigante para dentro dele. E aí, na proporção que o Macunaíma batia aqui na tia Seata, o gigante sentia lá terrivelmente. Sangue saía da boca dele, do nariz e tal. O monstro adoece, vai para a Europa. O Macunaíma tenta isso, é que o Macunaíma adoece. Sempre quando o Macunaíma adoecia, quando o irmão dele não o curava com seus rituais mágicos, o Macunaíma tentava transmitir essa enfermidade para os irmãos dele. Quando ele transmitia a enfermidade para o pessoal que estava em volta dele, ele sarava. O gigante tem um tacho ali, onde ele cozia macarrão. O Macunaíma come carne de cobra e fica muito esperto. E aí pede que o Macunaíma suba no cipó para poder jogá-lo lá dentro. Mas o Macunaíma foi mais esperto e mandou que o monstro subisse no cipó. E aí o monstro obedeceu e o Macunaíma joga ele dentro do tacho. O monstro morre, ele pega o Moiraquitã. Ele vem com os irmãos deles pro Amazonas. Aí depois tudo passa a não fazer mais sentido para ele. Aquela civilização acaba, ele decide ir pro céu e vira uma constelação e tal. E aí a gente descobre no final que quem conta a história é um papagaio. Então é basicamente esse o resumo da história. Espero que vocês gostem. Estarei na próxima semana aqui com um novo vídeo.